Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Bioconhecer Mais. Eu sou a professora Kátia Fialho e estou aqui mais um dia gravando uma aula especialmente para vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos com os comentários, a todos que já se inscreveram e que vêm acompanhando todas as nossas publicações. Obrigada, pessoal! E na nossa aula de hoje nós falaremos sobre adaptações celulares. Cada vez que as nossas células são expostas a inúmeros fatores, ou também chamado de agentes estressores, as nossas células são induzidas a um conjunto de adaptações celulares. Esses fatores estressantes podem ser um próprio estresse fisiológico, pela qual um tecido, um órgão estejam passando num dado momento, ou até mesmo pelas chamadas injúrias patológicas. Considerando, então, uma representação das adaptações celulares, nós temos aqui, um conjunto de células que apresentam a sua morfologia normal. Quando este conjunto de células é induzido a inúmeros estímulos, esses estímulos podem promover mudanças e adaptações nos tipos celulares. As adaptações podem ir desde hipertrofia, que está aumentando o volume das células em questão. Essas células também podem ser induzidas e, consequentemente, as adaptações levam ao que nós chamamos de atrofia celular, diminuição do volume de células. Porém, quando os estímulos agem sobre as células, induzindo a multiplicação do número de células, a isto nós chamamos de hiperplasia. E hipoplasia é quando esses estímulos induzem a uma diminuição do número de células de um tecido ou de um órgão. É importante destacarmos que existem inúmeros fatores, agentes agressores, que podem promover adaptações que ultrapassam as características como alteração de volume e do número de células, promovendo então o que nós chamamos de metaplasia, que é a modificação natural das células, dessa morfologia das células, e até mesmo alterações na morfologia e no comportamento dessas células, mudando todo o padrão de como essas células se expressam e inclusive alterando o funcionamento e a expressão das características que essas células desempenham no nosso organismo. O estresse fisiológico e os estímulos patológicos, eles se diferenciam dependendo do grau de intensidade que eles atuam sobre o conjunto de células normais. Então, quando nós consideramos um estímulo e que esse estímulo seja forte o bastante para agir sobre esse conjunto de células, eles vão induzir, adaptações celulares. Esse estresse, então, eles podem ser de dois tipos: os estímulos fisiológicos ou o estresse patológico. E eles podem induzir tanto um aumento do número de células, como uma diminuição do número de células, ou até mesmo a multiplicação do número de células. Porém, se esses estímulos forem retirados, as células podem voltar ao seu estado normal, porque foi uma adaptação temporária, induzido por esse fator estressante. Contudo, essas adaptações celulares, elas podem apresentar-se de duas maneiras. Aqueles que nós chamamos de volume da célula, promovendo uma hipertrofia ou uma atrofia. Ou eles podem induzir as alterações do tipo número de células, aumentando o número de células de um tecido ou de um órgão, ao qual nós chamamos de hiperplasia, ou diminuindo o número de células de um tecido e um órgão. Ainda assim, essas alterações, essas adaptações celulares, tanto de volume quanto de número, e não obrigatoriamente as duas precisam acontecer ao mesmo tempo e nas mesmas proporções, elas vão atuar enquanto esses estímulos estiverem agindo. Contudo, se esses estímulos forem fortes o bastante, ou eles forem persistentes e duradouros, eles podem induzir o que nós chamamos de lesões celulares. Esta lesão celular, ela pode também ser de dois tipos. As lesões do tipo reversível, que nós consideramos subletal. O que significa ser subletal? Ela induz adaptações da célula, elas se adaptam ao comportamento e ao número de células, mas elas promovem uma degeneração por acúmulos. E a isso nós podemos classificá-las como hidrópica. Hidro, o prefixo hidro vem de água, então alterações pelo acúmulo de água. Elas podem ser do tipo gordurosa, quando existe um acúmulo de gordura no interior dessas células,
Elas podem ser liquefativa quando elas produzem um exudato ou um transudato, ou elas podem ser do tipo proteica. Obviamente que existem alguns outros tipos, mas nós comentaremos apenas nessa aula de hoje sobre esses tipos. Porém, quando esses fatores estressantes continuarem agindo, eles podem ultrapassar a capacidade que as células têm de se adaptarem e continuar mantendo o seu funcionamento, mesmo trabalhando em condições que nós chamamos de subótimas, e elas podem induzir alterações do tipo irreversíveis. Essas alterações do tipo irreversíveis, elas são letais. O que significa ser letal? Ela induz a célula ou tecido ou órgão a morrer. E os dois tipos principais de morte que existem são as chamadas apoptose, morte celular programada. Ué, professora, mas a morte celular programada é uma morte que normalmente ela já é programada embriologicamente. Contudo, as células têm a capacidade de promoverem o que nós chamamos de autossuicídio, ou seja, elas antecipam esse processo de apoptose. E o outro tipo de morte nós chamamos de necrose, que é a morte inesperada, quando os estímulos são fortes o suficiente e a célula não tem tempo de se adaptar, né? Elas ultrapassam todas essas características e aí elas são induzidas por necrose. Consideramos, então, aqui nessa imagem, a morfologia e as características do núcleo da célula em um dado conjunto de células. Células com características normais. Então, as células apresentam aqui o citoplasma, sua morfologia, características de núcleos centralizados ou ligeiramente desviados, que estão repousando sobre a membrana basal. Se nós observarmos aqui, quando células recebem estímulos, e esses estímulos induzem adaptações celulares, nós podemos observar, por exemplo, que esse mesmo conjunto de células são induzidas a alterações. As alterações do tipo hiperplásicas estão promovendo a multiplicação do número de células. Mas nós podemos observar que as características, tanto de citoplasma, da morfologia das células e características do núcleo, se mantêm preservadas. O que a gente observa aqui é um aumento do número de células. A isso nós chamamos de hiperplasia. Células já que recebem estímulos e são induzidos a alterações do tipo morfologia, nós chamamos isso de células hipertróficas. Então aqui, o mesmo conjunto de células, quando recebem estímulos, eles estão induzindo um aumento do volume da célula, aumento do volume do núcleo, e em algumas situações pode existir também um aumento do número de células, tá? Então, a gente pode claramente observar aqui as diferenças entre células que são chamadas de hiperplásicas, que preservam a morfologia e aumentam apenas o número de células de um tecido de um órgão. E em alterações do tipo hipertróficas, nós estamos observando a alteração do volume da célula. Elas estão ficando muito maiores e com núcleos muito mais volumosos. Os principais tipos, então, de adaptações celulares, eu elenquei aqui nesse slide, nessa figura, para ficar um pouco mais claro. Então, essas adaptações celulares, elas estão induzindo tanto adaptações funcionais, morfológicas, mas as células continuam atuando e desempenhando suas funções biológicas, independente dos estímulos que elas estejam recebendo. Então, na hiperplasia, nós temos ali os estímulos, eles influenciam fatores de crescimento celular, logo induzem a multiplicação celular. Como que eles agem especialmente na maquinaria da célula? Eles atuam induzindo síntese de DNA, ou seja, duplicando DNA para a formação de maior número de células, aumentando as taxas de mitoses e o aumento do tecido órgão, Então, toda vez que a gente fala em hiperplasia, que é o aumento do número de células, o órgão e o tecido ele está aumentando de tamanho, multiplicando o número dessas células. Já quando nós falamos, de hipotrofia ou atrofia, as modificações estão induzindo uma diminuição na demanda dos fatores de crescimento. Ou seja, isso pode levar ao que nós chamamos de hipoplasia, uma diminuição do número de células. Essa diminuição, elas estão promovendo uma ativação da proteólise, que são a degradação das proteínas celulares, diminuindo assim os constituintes e os componentes celulares, que promovem redução do tamanho da maquinaria celular e, consequentemente, uma diminuição do volume do tecido.
né? Então, na atrofia, a gente tem uma redução do tamanho natural desse tecido. Já nas adaptações do tipo hipertrofia, né, que ela é causada quando houver um aumento da demanda de estímulos que estão potencializando o crescimento da célula, ou seja, o núcleo está recebendo um monte de informações, especialmente a maquinaria da célula está promovendo um aumento na taxa de transcrição e transdução da síntese de proteínas, aumento dos componentes intracelulares, né, como das próprias organelas celulares, aumento de retículos endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, a própria produção de ATP, então tudo está aumentado, porque as células estão sintetizando muito mais moléculas para atender esse aumento de tamanho celular e, consequentemente, induzindo um aumento do órgão do tecido. Agora, a metaplasia, ela é caracterizada pela substituição do tecido, devido à presença de algum fator ou de algum estímulo que provoque uma agressão celular, ou seja, que não é desejada. Aqui nós já estamos falando, né, dos fatores que estão ultrapassando a capacidade da célula de continuar desenvolvendo, e do órgão, o tecido, de continuar desenvolvendo as suas funções fisiológicas. Nesse contexto, a metaplasia, né, ela promove uma agressão no tecido, a célula, o órgão, né, ativa a reprogramação de células, né, tronco, mesenquimais, como por exemplo fibroblastos, a promover uma indução de diferenciação de tipos celulares, uma reprogramação do DNA, ou seja, a célula não vai mais desempenhar as características daquele próprio tipo celular determinado na embriogênese. E aí, esse tecido vai ser substituído. Normalmente, o tecido pré-existente é um tecido frágil, é um tecido susceptível, e essas adaptações celulares que são induzidas por esses agentes agressores estão tornando esse tecido mais resistente. Mas vejam bem, ser mais resistente não significa desenvolver e desempenhar as mesmas funções fisiológicas que este órgão, que esse tecido precisa promover no nosso organismo. Então, quando nós falamos sobre as adaptações que a célula, um órgão, um tecido sofrem frente a um agente agressor ou até um agente, né, um fator que nós chamamos também de injúria, eles podem ser basicamente de dois tipos. Aqueles que nós chamamos de fisiológicos ou patológicos. O estresse fisiológico é o estresse que está induzindo adaptações celulares para responder a um momento da vida, a uma fase, mas quando esses fatores são retirados, o órgão, o tecido voltam às suas funções fisiológicas, tá? Exemplos desses tipos de estresse fisiológicos nós temos lá no útero, durante o período de gestação. Por exemplo, né, o útero aumenta de tamanho até 5 ou 6 vezes mais, ele deixa inclusive de ser um órgão pélvico e passa a ser um órgão abdominal, para atender toda a demanda do desenvolvimento embrionário durante as 40 semanas de gestação. Ali nós podemos observar tanto um aumento de volume de células, o que nós chamamos de hipertrofia, como de hiperplasia, que são induzidos pelos hormônios gestacionais, como é o caso da progesterona, por exemplo, né, e estrogênio. A mama lactante é o mesmo exemplo. Ela vai desenvolver e produzir um aumento do número de células e de volume de células, enquanto o bebê promover a sucção. Já uma diminuição do volume dos músculos, ao qual nós chamamos de atrofia, podem ocorrer para pacientes que estão hospitalizados, acamados, imobilizados, onde eles não apresentam o trabalho de contração muscular. Então, o volume do músculo diminui. O contrário, nós chamamos de hipertrofia, que é quando há um aumento do volume de massa magra, né? Um aumento das proteínas, actina, miosina, tropomiosina, durante o processo de contração muscular promovido, né, pelos exercícios físicos. O fígado, por exemplo, ele também pode apresentar uma hipertrofia, aumento do tamanho desse fígado, quando o indivíduo está tomando uma medicação, quando ele está passando por uma alteração, por uma patologia, então esse fígado pode aumentar de volume. Um outro exemplo, né, de involução de um órgão, de um tecido, nós temos aqui representada a involução dos ovários. Ele vai diminuindo de volume
a partir do climatério, né? Até atingir o climatério, que é quando ocorre uma diminuição ou um esgotamento do número de folículos primários que existem lá armazenados nos ovários. A diminuição de leucopenia, que é o número de leucócitos, diminuição do número de plaquetas, ao qual nós chamamos de plaquetopenia. Para os pacientes que desenvolvem a síndrome da imunodeficiência adquirida, como a AIDS, é uma diminuição da resposta imunológica. Para pacientes que podem também desenvolver resposta imunológica secundária diminuída. A própria diminuição do esmalte do dente, nós chamamos isso de hipoplasia, né? A senilidade é uma atrofia de músculo, de tecidos, né? Como ocorre, por exemplo, para os indivíduos que vão ficando idosos, né? Então, os músculos e os órgãos e os tecidos vão se atrofiando, especialmente o músculo, nós chamamos isso de sarcopenia. E a hiperplasia é o aumento do número de células, né? Como, por exemplo, nos calos. Já nas injúrias patológicas ou estresse patológico, há uma alteração e ali nós temos um prejuízo fisiológico, constitucional e funcional para aquela célula, para aquele que faz parte de um tecido, que faz parte daquele órgão. Exemplos, né, de injúrias patológicas induzidas também por momentos ou por situações ou condições é a própria doença conhecida como mioma ou também na endometriose, né? Então aqui na imagem a gente tem várias indicações de aumento de volume, né, do endométrio, então ele fica aumentado de tamanho. A presença de células tumorais também são características tanto de alterações morfológicas quanto de alterações do número de células de um órgão tecidos, por isso que vão formando aquelas massas celulares, tá? A hipertrofia cardíaca, veja que aqui a gente tem uma representação esquemática, né? Uma imagem, na verdade, de um músculo cardíaco, onde a gente pode observar a hipertrofia, o quanto que as paredes desse coração estão aumentadas de volume. Enquanto a hipertrofia de massa muscular, das células musculares, ela é positiva porque ela está induzindo um aumento de força de contração, de volume de massa celular, aqui na injúria patológica, né, que a gente chama de hipertrofia cardíaca, o aumento do volume desse órgão, ele não é positivo, porque ele vai alterar toda a frequência cardíaca, débito cardíaco, o paciente vai se sentir mais cansado, trabalho de força de contração, então tudo isso leva a essa condição de hipertrofia que é negativa. As próprias distrofias musculares, né, que são fatores genéticos aqui, então nós também temos o comprometimento da distrofia, do funcionamento desses músculos, que induz, né, e promovem essa força de contração, de tônus de musculatura. No caso de queimaduras, e sejam elas por fatores químicos, né, ou físicos, né, como as próprias radiações ou água fervente, né, então as queimaduras também são injúrias do tipo patológica, porque elas destroem completamente camadas de tecido, que podem ser além das camadas epiteliais, ela pode atingir camadas mais profundas, como a derme e a hipoderme, tá? As próprias lesões e feridas, como nós chamamos lá o famoso pé diabético, né, e feridas crônicas, então elas também se tratam de injúrias que são patológicas. No caso das hemorragias, onde existem perda de volumes de sangue, né? E traumas mecânicos, tá? Não podemos esquecer também que existem, né, as injúrias patológicas que induzem necrose de tecidos, como o caso de venenos de animais peçonhentos, como aranha, como cobra e assim por diante. Então, as adaptações celulares que estão induzindo ao padrão de adaptação de um órgão de tecido, elas podem ser fisiológicas, responder especialmente, né, a uma determinada necessidade de um órgão, do tecido, uma fase da nossa vida, mas elas podem ser do tipo patológicos. Então, tanto as fisiológicas quanto as patológicas, elas podem induzir uma alteração do volume da célula, quanto da multiplicação do número de células. E também podem acontecer as duas ao mesmo tempo. Então, é importante a gente entender quais serão os fatores que induzem as lesões celulares, ou também chamada de adaptações celulares, e que promovem ou modificações e alterações fisiológicas ou patológicas. Entre as principais causas dessas lesões celulares, ou dessas adaptações celulares, nós temos lá hipóxia. Hipóxia é uma diminuição na concentração de oxigênio que está chegando para um órgão, para o tecido.
agentes físicos, inúmeros, né? Agentes químicos ou drogas, agentes infecciosos, vírus, bactérias, parasitas, fungos podem promover, né, essas adaptações celulares, as próprias reações imunológicas do nosso organismo, distúrbios genéticos e desequilíbrios nutricionais. Então, existem, dentro de cada um deles, existe uma possibilidade de tipos, tanto de adaptações fisiológicas quanto de injúrias patológicas. Então, pessoal, não deixem de assistir a sequência da nossa próxima aula, que eu falarei sobre cada um dos fatores ou desses agentes que induzem as lesões celulares. Também vou gravar uma aula especialmente para vocês sobre tipos de lesões reversíveis e irreversíveis. E se essa aula fez sentido para você, se esse conteúdo foi importante para você, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para que vocês possam receber as próximas aulas. E não deixem de compartilhar também com um amigo de vocês. Um forte abraço!